quero tratar de um tema que é muito sensível, a pobreza. Um relatório publicado pela ONU nesta semana mostra que a insegurança alimentar e a fome aumentaram no mundo. No Brasil, mais de 70 milhões de brasileiros vivem com algum nível de insegurança alimentar. Para tratar desse assunto, nós convidamos hoje o diretor do Programa Mundial de Alimentos Brasil, Daniel Balaban. Ele está conectado aqui com a gente. Daniel, seja muito bem-vindo. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Wilker. É sempre um prazer estar com vocês aí no Santo Café. Esses números assustaram bastante quando a gente pegou esse relatório e a gente foi analisar, né, Daniel? Queria que primeiro você explicasse para a gente, explicasse para quem está em casa o que significa isso, essa insegurança alimentar. Bom, é importante destacar que esse é um relatório que é divulgado todos os anos pelas agências da ONU, Organização das Nações Unidas, que analisa a insegurança alimentar e nutricional em todos os países do mundo. Então, o que significa insegurança alimentar e nutricional? Por exemplo, aquela pessoa que se alimenta mal e não come comidas que a gente chama de comida de verdade, o arroz e feijão, está sempre comendo aqueles ultraprocessados, aquelas coisas que a gente chama de comida lixo, né, na rua, e essa pessoa ela já está com um tipo de insegurança alimentar e nutricional leve. Aquela pessoa que, mesmo essa comida ruim, se alimenta às vezes só uma vez por dia, né, que a gente comumente diz, vende o almoço para comprar a janta, que só consegue ter uma refeição por dia, e mesmo assim uma refeição ruim, ela já é uma insegurança alimentar e nutricional moderada. E aquela pessoa que nem isso tem, que não tem alimento nenhum, que para se alimentar agora precisa da ajuda de alguém caridoso que chegue e possa, uma igreja, uma organização não governamental, essa aí está em insegurança alimentar e nutricional grave, que a gente considera aquela pessoa que está passando fome. Se não tiver ajuda de outra pessoa, ela acaba passando fome. Então, esse relatório aponta esses números, né? Pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional leve, moderada, né? E grave. E, infelizmente, o número tem aumentado em todos esses níveis. Então, isso é muito preocupante, porque nós queremos chegar ao ano de 2030, que é um patamar que foi colocado, com um mundo com fome zero, que não tenha mais ninguém passando fome. Mas, infelizmente, nós não estamos mais nesse caminho. Se a gente continuar com esse mesmo ritmo, nós vamos chegar no ano de 2030, quase um terço do século passado, o século já passando, com quase 600 milhões de pessoas passando fome. E isso é totalmente inconcebível num mundo que tem comida para todos. Sobre isso que eu quero prosseguir agora essa nossa conversa, Daniel, porque tem tanta gente com insegurança alimentar, algumas pessoas, inclusive, passam fome no nosso país, essa é uma realidade, não dá para fechar os olhos para isso, mas isso não acontece por falta de alimento, né? Não, o Brasil é um tipo de celeiro do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos, de commodities, de alimentos do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal. Nós alimentamos muitas pessoas ao redor do planeta. Infelizmente, muita dessa produção brasileira ela vai para exportação. Ela é muito importante para a pauta, para a economia brasileira, né? E muitas vezes fica melhor para o agroexportador exportar, agronegócio exportar, porque ganha mais dinheiro. Mas o mais importante é fazer com que aquela produção interna, o pequeno agricultor familiar, que é de onde nós realmente consumimos o nosso alimento do dia a dia, vem dos pequenos, aquele que produz, né, frutas, verduras, legumes, ovos, o franguinho, aquela coisa que a gente come no dia a dia, iogurte, vem tudo do pequeno agricultor familiar. E para isso nós temos que dinamizar essa produção. E essa produção do pequeno agricultor só vai ser dinamizado através de políticas públicas, porque o pequeno agricultor familiar, ao contrário do grande agronegócio, ele não tem recursos financeiros, ele não tem grandes somas de dinheiro para poder aguentar
enfrentar determinados momentos difíceis. O agronegócio tem muito mais estrutura econômica, né? E o pequeno precisa, então, mais do apoio do Estado, mais do apoio das políticas sociais, através do apoio para eles conseguirem comprar os fertilizantes, comprarem as sementes, utilizarem água da chuva através de cisternas. Então, tudo isso são políticas importantíssimas que o país tem que continuar investindo para apoiar o pequeno agricultor familiar, para fazer com que o preço do alimento diminua e que todos tenham acesso a esse alimento no país. Daniel, até que ponto, você já mencionou que esse relatório ele é divulgado anualmente e que a gente tem tido uma piora nos números. Até que ponto a pandemia da Covid-19 é responsável por essa piora, é responsável pelo empobrecimento da população a um nível tão triste que é o nível da pessoa não ter o que comer? Bom, foi excelente a sua pergunta. Muitas vezes as pessoas colocam a culpa na pandemia. Não, a pandemia, ela matou muita gente, né? Foi terrível, mas ela não é a culpada pelo problema da fome, porque mesmo se nós não tivéssemos tido pandemia, nós estaríamos numa situação muito parecida com a qual nós estamos hoje. O problema todo é a estrutura econômica do país, que privilegiou recursos para outras áreas e não para as áreas mais necessitadas. Então, é para isso que é importante. Vocês têm escutado muito nos jornais, televisão, você deve ter falado das reformas, reforma tributária, o famoso arcabouço fiscal, que tem um nome feio, mas é extremamente importante, aonde, né, o que o país pode utilizar os recursos que são arrecadados, e a reforma tributária exatamente para onde, como que, quem vai pagar mais imposto no país. E isso aí é muito importante, porque o Brasil sempre foi um dos países mais desiguais do mundo, mais concentradores de renda do mundo. O que isso significa? Significa que poucas pessoas têm muito da riqueza e muitas pessoas têm muito pouco. Então, o país, para realmente ser desenvolvido, ele tem que ser mais equânime, mais justo. Então, uma reforma dessas faz com que as pessoas que ganham mais, que tenham mais dinheiro, paguem mais impostos. E aqueles que têm menos, paguem menos e recebam mais. Então, isso é muito simples. É para isso que o país tem que se direcionar, para fazer com que diminuam as desigualdades sociais e, automaticamente, você vai diminuir a extrema pobreza e vai fazer com que mais pessoas se insiram na economia, mais pessoas paguem mais impostos, o país cresça, mais emprego vai ter. Então, tudo isso vai fazer um círculo virtuoso para o desenvolvimento do país. Por isso que é muito importante, junto com as políticas sociais, focar também nas reformas das políticas econômicas. E para isso a gente precisa se informar e entender mais a respeito dessas reformas, né, para que a gente consiga cobrar ali dos governantes algo que seja realmente bom para as pessoas que são mais vulneráveis. Eu gostei da sua linha de raciocínio, achei ela bem clara e eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte: a gente pode esperar por um mundo sem fome? Você já falou sobre a meta da gente chegar até certo ponto e zerar a fome aqui no nosso país. Você acha que a gente está num caminho para isso? Você acha que falta muito? É difícil alcançar essa meta? Wilker, a sua pergunta é muito importante. Nós não estamos no caminho, mas eu tenho certeza absoluta que eu ainda estarei vivo quando nós tivermos erradicado a fome no planeta. Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo a se conscientizar mais, a entender a importância da ajuda ao próximo. Eu jamais serei feliz enquanto tiver pessoas passando fome. Se todos nós nos conscientizarmos disso e trabalharmos para que a estruturação do país não permita e nós não aceitemos com passividade pessoas em situação de rua morrendo de fome, nós vamos fazer com que a coisa mude. Então, é muito importante que a gente consiga entender que é possível um mundo sem fome. Nós temos alimentos suficientes no mundo para alimentar toda a população. Nós ainda jogamos fora 1/3 dos alimentos que são produzidos, ou seja, não temos problemas de falta de alimentos. O problema todo é fazer com que as pessoas tenham acesso a esses alimentos. E isso tudo é um dever do Estado. O Estado tem que fazer com que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, aquelas que são em situação econômica mais frágil,
tenham possibilidade de acessar pelo menos um prato de comida, porque assim como o ar que a gente respira, como a água que a gente bebe, alimento está na Constituição brasileira, é um dever do Estado, né? E é um direito do cidadão. Com certeza não podemos naturalizar. Vamos voltar a esse assunto ainda aqui no nosso programa, até porque essa é uma pauta da Igreja Católica, inclusive está no tema da campanha da fraternidade desse ano. Então, a gente vai sim continuar sempre atento a essa questão da fome no Brasil e no mundo também. Daniel, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, Wilker. Sempre um prazer conversar com vocês. Igualmente. Tchau, tchau.